Então, galera, a gente tá aqui agora para falar de mais um tema de redação da prova do Enem, agora com esse tema cabuloso do Enem 2019, aí, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pegou muita gente desprevenida. Cara, eu sou capaz de falar que pegou todo mundo desprevenido, né? Tem um pessoal aí, porque eu trabalhei o acesso à cultura, eu trabalhei o cinema, não sei o que lá, mas ninguém acertou exatamente esse tema, democratização ao acesso ao cinema do Brasil. Então foi muito complicado para se virar lá na hora. O que a gente tenta mostrar para você aqui no Interpreta Enem? A importância da interpretação e o quanto você tem que manter a calma na hora para, lendo os textos motivadores, conseguir extrair alguma informação importante para o seu texto. Então a gente trabalhou o ano todo aqui, falou para os alunos nos vídeos do ano passado, vou continuar falando esse ano, que não adianta querer adivinhar tema, tem que saber extrair as informações por interpretação dos textos motivadores. E deu no que deu, caiu um tema imprevisível e já aviso você que está vendo esse vídeo. 2020 vai ser de novo um tema imprevisível. Não fique tentando adivinhar tema que não vai dar certo. Eu falei isso ano passado inteiro, falei 2018 inteiro e vou falar 2020 inteiro de novo. Não tem como adivinhar o tema do Enem. Foque em saber ler o tema e ler os textos motivadores para extrair argumentos, que é o que a gente vai fazer agora. Coloca os dois primeiros textos motivadores na tela para mim. Então o tema, era democratização ao acesso ao cinema no Brasil. Você já estabeleceu que tinha que falar sobre democratização, tinha que falar sobre cinema, Como que as pessoas fazem para ir no cinema. Olha o que diz o primeiro texto aí. No dia da primeira exibição pública de cinema, e aí vem a data, em 1895, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, vem o nome dele, um dos inventores do cinema queria adquirir um aparelho. E um outro cara desencorajou, dizendo que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse, seria uma novidade de vida breve e logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante há quase um século. Você vê que esse primeiro texto não traz muita informação importante pra gente, a não ser quando que foi a criação do cinema e como começou. Talvez uma informação importante para você começar o seu texto, mas acho difícil fazer isso sem que fosse considerado um argumento clichê, já que estava bem explícito ali. O texto 2, aparecendo ainda na tela, diz que Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Esse texto me interessa, porque esse texto começa a trazer uma perspectiva de que é importante o cinema para as pessoas, porque ele reflete o que a gente é na realidade. Então a pessoa, quando vai no cinema, vê uma história e a acompanha, ela se enxerga naquilo, ela se identifica como aquilo. Então é importante para o indivíduo que vive em sociedade ter acesso a isso para se tornar uma pessoa melhor, para refletir sobre o que está acontecendo no mundo, etc e tal. Então, a partir desse texto número 2, o texto 1 é mais técnico, mas o texto 2, você começaria a ter uma ideia do que trabalhar nesse texto. A noção do indivíduo como pertencendo à sociedade, tendo direito a ter esse acesso, para que ele se sinta inserido na sociedade. Essa era a grande sacada que o texto 2 poderia dar de dica para você. Mas a gente ainda tem os textos 3 e 4, que trazem mais informação pra gente. Quer ver só? Coloca na tela pra mim. Os textos 3 e 4, a gente tem primeiro ali a informação da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV em tenda. E aí ele traz um monte de dados para você já sabe, A gente falou o ano todo aqui, quando o texto traz dados, é para você se apoiar nisso. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43%, o pessoal tendo mais o cinema, 88% dos telespectadores assistem filmes na TV, 17% da população frequenta o cinema no total, 19% dos telespectadores de filmes na TV vão para o cinema, 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV, ou seja, ele traz vários textos para você comparando o cinema com a TV, que já faz parte da vida do brasileiro, então você conseguiria usar esses dados no seu texto. E o texto 4
traz todo um panorama sobre a história do cinema no Brasil. E tinha muita informação boa para usar. Ó. Primeiro ele fala que o Brasil é descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, tinha uma para cada 30 mil habitantes. 80% estavam em cidades do interior. Mas que desde então o país mudou e 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. Aquela urbanização que você estuda na geografia. Um pouco mais para baixo, em 97, ele diz que a gente chegou a mais de 1.000 salas de cinema. E com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. Os cinemas foram tudo para os shoppings. O número de cinemas duplicou até chegar a 2.200 salas. Esse crescimento, além de insuficiente, e ele traz uma informação, o Brasil é o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. E aí deu, né, meu velho? Tá pronto o seu tema. Se foi escolhido as áreas de renda mais alta, shopping centers, existe uma grande parte da parcela de população que estava excluída. E aí você tinha argumento para usar. Para argumento, para proposta de intervenção, usar o conhecimento sobre os shopping centers, enfim, muita ideia poderia brotar daí. É fundamental a interpretação dos textos motivadores para construir um bom texto, é isso que a gente segue defendendo aqui e vai seguir defendendo sempre. Pratica a leitura dos textos motivadores, extrai argumentos e ideias das propostas de intervenção, porque é dali que você vai conseguir montar um seu texto. Não é para copiar os textos motivadores, mas é para extrair dali ideias para conseguir montar um texto legal e não ficar tão apavorado quando aparecer um tema como esse, um pouco mais imprevisível, beleza? Não existe tema difícil de escrever no Enem, desde que você consiga fazer uma boa interpretação desse tema.